Bom dia, oitavo ano. Bom, pro assunto que nós vamos, da aula que nós vamos tratar hoje, bom, nós vamos trabalhar geometria, tá bom? E para a gente trabalhar a geometria, que é um dos ramos da matemática, tá? Onde a gente vai estar trabalhando com alguns conceitos básicos da geometria, tá? E para poder chegar no foco que vai ser essa aula. Qual é o foco? Nós vamos trabalhar a questão da mediatriz de um segmento de reta e bissetriz de um ângulo. Esse é o objetivo da aula de hoje, beleza? Bom, mas como sempre, eu vou postar o link deste vídeo no grupo de pais e responsáveis e também no Google Sala de Aula. Vou criar uma atividade para que vocês respondam com base nas explicações que eu vou dar para vocês agora, também no grupo de pais e no Google Sala de Aula. Peço um favor, se vocês conhecem algum colega de vocês da sala que ainda não interagiu, né? Não participou das nossas reuniões às terça-feiras, sempre às 2 horas, ou não pegou nenhuma atividade, se você puder, manda esse link para ele, tá bom? E inclusive o arquivo, né, em PDF, que vai estar no grupo de pais e também lá no Google Sala de Aula. Beleza? A gente vai estar precisando para essa aula, primeiro, uma régua, tá? Uma régua de 30 centímetros, vai ser muito bom para você ter. Nós vamos precisar de um transferidor, porque a gente vai trabalhar com ângulos. E nós vamos precisar de um esquadro, tá? Essa reguinha linda de morrer aqui, tá bom? Tem outros tipos de esquadro, mas tendo um só, que o que importa pra gente é esse ângulo aqui, ó, que tem 90 graus. Um esquadro e um compasso, e um compasso, tá? Então vamos lá. Primeiro, mediatriz de um segmento de reta. Beleza? Então, olha, vamos ver a definição do que é uma mediatriz de um segmento de reta. Ah, mas professor, eu não sei nem o que é um segmento de reta. O que é uma reta? Não, a gente vai discutir tudo isso. Mas deixa eu colocar aqui a definição. Mediatriz é uma reta perpendicular, reta perpendicular, há um segmento de reta e que passa pelo ponto médio deste segmento. E mais uma informação: todos os pontos pertencentes à mediatriz, que é uma reta perpendicular, são equidistantes das extremidades deste segmento. Então temos aí uma frase cabeluda, né? E nós vamos entender ela. Então deixa eu agora posicionar. Bom, aqui ainda dá para fazer. Bom, vamos pensar agora, antes da gente chegar nesses itens que estão sendo colocados, vamos pensar assim, um ponto. O que é um ponto? Como que eu posso representar um ponto? Ah, professor, um ponto é essa bolinha que você pintou aí. Tá, tudo bem, mas imagina que você pega uma lupa ou um microscópio e você ampliar. Você vai ter um borrão gigantesco aí, não é isso? E aí fica ruim, não é mesmo? Bom, de qualquer forma, o ponto é algo que está na nossa imaginação, tá? A gente tem que usar da nossa imaginação para a gente poder representar um ponto. Então, nós, na geometria, a gente vai representar um ponto como esse pontinho mesmo. Um ponto como um ponto. Mas é uma representação, é apenas uma representação. Porque um ponto pode ser algo muito menor ou algo muito maior. De qualquer forma, então, a gente vai imaginar um ponto como algo muito pequeno, que eu posso representar como uma pontinha, uma pintinha na folha de caderno, ok? Bom, aí saindo do ponto, vamos pensar numa reta. Ora, reta, tá aqui, eu risquei, tá aqui, riscado uma reta. Mas qual é a propriedade dessa reta? Que, primeiro, se a gente ampliasse essa reta, nós íamos ver um monte de pontinhos. Então, uma reta seria um conjunto de pontos, um atrás do outro, em uma fila, tá? E de modo retilíneo.
Então, eu tenho aqui a representação, né, que a gente usa a imaginação para isso, a representação de uma reta. E quando eu falo reta, significa que eu não sei nem onde ela começa e nem onde ela termina. Eu não consigo identificar onde ela começa e onde ela termina. Apesar desta reta estar aqui representada, ainda assim, do jeito que ela está representada, eu posso dizer que essa reta não tem início e não tem fim. É uma reta, ok? Muito bem. Agora, vamos conversar sobre um segmento de reta. É como se eu pegasse a reta e tirasse um pedaço dela. Só que a minha representação de um segmento de reta, eu tenho que ter a identificação do início e a identificação do final desta reta. Então, quando eu tenho a identificação do início e a identificação do final, então eu posso dizer que essa representação aqui é a representação de uma parte da reta, ou seja, de um segmento de reta. Beleza? Muito bem. O que mais que eu posso falar com vocês já? Ponto médio de um segmento de reta. Ora, se é ponto, então vai ser um desses pontos aqui da reta. Se é médio, significa que ele está no meio. Então, se esse segmento de reta tivesse, por exemplo, 4 centímetros, o ponto médio iria estar bem no meio deste segmento de reta, ok? Então, eu tenho, por exemplo, eu posso dizer que o início do meu segmento de reta está no ponto A e o final do meu segmento de reta está no ponto B. E aí eu vou pensar no ponto médio. Então, o ponto médio, agora eu vou posicionar o meu telefone que eu estou gravando para mim poder já começar a fazer as construções, beleza? Então, peraí. Bom, então continuando, agora eu falei que o ponto médio, né, é um ponto que vai estar bem no meio do segmento de reta, ok? Bom, e aí a ideia é o seguinte: e se eu não tiver uma régua, ou se, aliás, é o seguinte, para que eu seja bem exato na localização deste ponto médio, o ideal é fazer isso com régua e compasso, tá bom? Porque por mais que nós sejamos exatos numa régua, ainda assim a exatidão vai se dar quando a gente faz isso com o compasso. E olha só, então eu vou colocar aqui um segmento de reta, tá? Então vou colocar aqui, ó, esse segmento de reta, que ele vai ter o final e vai ter o início, beleza? Então é um segmento de reta. E os pontos que pertencem a este segmento de reta é como se estivesse um atrás do outro, beleza? Como é que eu encontro o ponto médio deste segmento? Para começar, você vai pegar o compasso e vai abrir ele, ó, você vê que a gente tem a ponta metálica, a gente chama, muitas vezes pode ser chamado de ponta seca, e a ponta do grafite. Eu preciso abrir o meu compasso, eu vou destravar o meu. Se você não tiver, lógico, tem outros que não tem trava, mas você pode usar qualquer um compasso. E aí eu tenho que abrir no mínimo um pouco mais do que a metade. Olha, no visual dá para saber que a metade é mais ou menos aqui, não é? Então eu tenho que abrir o meu compasso um pouquinho a mais do que a metade. Poderia ser mais? Poderia ser mais. O que não pode é que essa abertura seja menor do que a metade deste segmento. Então, feito isso, travei. Vou colocar a ponta metálica na extremidade deste segmento. Vou diminuir um pouquinho, porque senão vai ficar muito grande aqui. Bom, isso aqui é maior do que a metade, concorda? Então, eu coloco a ponta metálica numa das extremidades e eu vou construir um gráfico aqui em cima. Um gráfico não, vou construir um arco aqui em cima e vou construir outro aqui embaixo. Certo? Agora, eu não mexo na abertura, coloco a ponta seca ou metálica na outra extremidade e vou
traçar mais dois arcos, causando uma interseção em cima e embaixo. Ou seja, interseção onde esses arcos vão se cruzar. Ora, agora que esses arcos se cruzaram, eu tenho uma referência, ó. Se eu ligar essa interseção a esta interseção, eu não vou ligar agora porque o meu objetivo é encontrar o ponto médio. Tá vendo aqui? Agora, esse local aqui, que eu vou marcar com esse pontinho, esse cara aqui, se esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B, eu vou chamar esse ponto aqui de M. Ponto médio, tá bom? Então tá aqui, é assim que nós encontramos o ponto médio. Se você fizer isso, não importa o tamanho, desde que você tenha um compasso que seja adequado, ou que dá para fazer, lógico, se tiver uma reta, um segmento de reta enorme, esse compasso não vai dar, né? Mas aquilo que se faz aqui numa folha de sulfite, um compasso é suficiente. E aqui, nós encontramos aqui este ponto médio, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre plano. O que é plano? Plano seria, por exemplo, imagina a lousa na sala de aula. E o que acontece? Se eu escrever alguma coisa nessa lousa, se eu colocar lá uma bolinha na lousa, eu posso dizer que aquela bolinha pertence à lousa, não é isso? Se eu tiver com a minha mão a mais ou menos 1 metro de distância da lousa, eu não posso dizer que a minha mão pertence à lousa, ok? Agora vamos tratar a lousa como sendo um plano. Se eu risquei, se eu coloquei um ponto naquele plano, se eu coloquei uma reta na lousa, que eu vou chamar de plano, eu posso dizer que a reta pertence ao plano. Lógico que essa reta vai ter que estar perpendicular não, paralela, né? Muito bem. Por exemplo, imagine que esta folha de sulfite seja o plano, ok? Se eu botar esse pontinho aqui, ó, eu posso dizer que esse ponto, deixa eu mais para cá, que esse ponto pertence ao plano sulfite, certo? Agora vamos dizer que a minha reta vai ser essa caneta, tá bom? Então aqui faz de conta que isso aqui é uma reta. Se eu colocar a reta aqui no plano, eu posso dizer que essa reta pertence ao plano, ok? A ideia seria não é só ficar em cima, seria ficar embutido, tá bom? É como se eu soldasse a caneta no plano papel. Então a caneta pertence ao plano, certo? E se eu tivesse a minha reta desse jeito aqui, assim, ó. Essa reta pertence ao plano? Não. Um ponto da reta vai pertencer ao plano, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Então mais ou menos já tivemos uma ideia do que é um plano, tá? Bom, lugar geométrico. Lugar geométrico é quando você tem aqui, ó, conjunto de pontos de um plano que tem uma determinada propriedade. Por exemplo, uma reta. Uma reta pode ser um conjunto de pontos de um plano que tem uma propriedade. Qual é a propriedade? Tá um atrás do outro, não é isso? Que mais? Um segmento de reta, um ângulo, seja lá o que for. Por exemplo, eu posso dizer que um ângulo, se eu desenhar um ângulo aqui, o ângulo vai ser um lugar geométrico. A própria mediatriz é um lugar geométrico. E aí o que acontece? Agora eu vou trabalhar com vocês a construção da mediatriz. Então vamos lá.